Muito bem, amigos dessa programação dos Obreiros em Foco, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro e na oportunidade você vai acompanhar o depoimento da Roberta, que foi obreira, mas que infelizmente por um motivo que ela vai nos relatar, ela se afastou da obra de Deus, da presença de Deus, mas hoje está aqui porque ela foi resgatada. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, bispo. Hoje está tudo bem, né? Hoje tá. Me diga uma coisa, Roberta, durante quanto tempo você foi obreira? Eu fui obreira durante 4 anos. 4 anos. E antes de você começar a ter a queda espiritual, como é que você era na obra? O que você fazia? Olha, eu era uma obreira super dedicada. Eu cheguei a ser responsável pelo evangelismo daquela igreja. Eu era responsável por comunidade, fazia núcleo em comunidade, inclusive, levava ônibus lotado. Era uma obreira que estava sempre ali presente, Quer dizer, uma obreira bem ativa, né? bem ativa, bem ativa. Agora eu pergunto uma coisa, Roberta. Apesar de você ter estado esse tempo na obra, você ter relatado o que fazia e provando que era realmente uma obreira ativa, quando hoje você naturalmente sabe quando começou a cair, né? Na época não, né? Então, na sua concepção, você começou a cair quando? Fala pra gente. Eu comecei a cair, bispo, quando eu comecei a olhar para o mundo de uma forma diferente. Primeiro começou a vir muita guerra, assim, muito problema assim, na minha vida financeira, né? Mas até então, tudo bem, eu não olhava para isso. Mas aí eu comecei a entrar em academia e olhar para a parte física, né? E comecei a me envolver com as pessoas da academia, fazer amizades do mundo. Roberta, deixa eu falar uma coisa aqui importante para os amigos dessa programação. Veja bem, que fique bem claro, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum problema da pessoa se cuidar fisicamente. Pelo contrário, isso faz parte até da saúde, né? Mas quando a pessoa começa a se preocupar mais com o exterior do que com o interior, então ela está com problema. Que foi o teu caso, né, Roberta? Que foi o meu caso. Quer dizer, você começou a se cuidar, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você começou a se preocupar mais com o seu exterior do que o interior, você começou a ter a queda, né? Isso, porque aí o meu comportamento na academia já era diferente. Que eu começava a fazer amizade, comecei a ser convidada para ir para as festas na academia. E aí eu ia nas festas, né, nos aniversários, nas festas. Aquilo ali começou a me seduzir de novo, entendeu? Como se eu comecei aquelas meninas que antigamente não representariam nada, começou a representar na minha vida, as meninas, o pessoal em geral, entendeu? E no caso, Roberta, você decidiu sair da obra ou a direção soube como você estava e resolveu afastá-la? Como é que foi? Não, foi tudo um processo que eu não percebia, porque eu estava fazendo isso e continuava na obra. Só que a minha frequência na igreja foi diminuindo, a minha frequência de fazer a obra diminuindo e na igreja também diminuindo. E eu comecei a fazer um trabalho e me aproximar de ex-namorados meus, ex-namorado, né? De um ex-namorado, a partir de então, profissionalmente, né? Só que o mal foi me envolvendo de uma maneira, né? Que eu estava cega já e não sabia. E eu, inclusive, comecei a me envolver e aí caí com aquela pessoa. Comecei a me envolver com homens do mundo. Só que eu comecei a me envolver com homens do mundo, eu sendo casada, o meu esposo obreiro na obra. E eu comecei a fazer aquilo tudo escondido, porque até então a direção da igreja não sabia. Eu cheguei ao ponto que, isso eu já me culpei muito, né? Hoje em dia eu já não me culpo mais por isso, mas eu cheguei ao ponto de até de servir Santa Ceia estando em pecado, entendeu?
E o Espírito Santo sempre me dando aquela oportunidade, que só eu e o Espírito Santo que sabia da oportunidade que ele estava me dando. Me botava para eu preparar Santa Ceia, entendeu? E eu ali sabia, entre eu, que eu não estava bem para fazer isso. E a sua saída foi como, no caso? A minha saída foi porque eu não aguentei aquilo, né? Eu comecei as pessoas, os obreiros começaram a perceber a minha falta, sentir a minha falta, me ligavam. E sempre os obreiros ou as obreiras que me ligavam num momento, bispo, em que eu ia praticar o pecado. E aquilo foi me dando, eu não consegui isso, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e cheguei e fui assumir para o pastor. Fui procurar o meu pastor na época e falei com o pastor o que estava acontecendo. Mas nisso, quando eu cheguei ao ponto de falar com o pastor, eu já estava me envolvendo com outros homens, já estava no mundo completamente. Mas fui lá falar com ele. E ele, assim, nenhuma hora ele me julgou, ele só falou com toda a paciência, fica no banco, você precisa buscar Deus, você precisa nascer de Deus, foi o que ele falou. Só que a minha reação em cima daquilo não foi boa a minha reação, porque eu não estava bem, então a minha reação diante daquilo piorou mais ainda. E a sua saída foi como, no caso? Porque aí eu me afastei de vez, que aí eu não conseguia mais vir. Aí é que foi a queda total, porque aí ficou eu afastada, né? O meu esposo em casa, e aí começou o meu esposo a lutar por mim. E assim, eu digo que Deus usou o meu esposo, que se não fosse isso, ele tinha todos os motivos de me dar um chute e seguir a vida dele com Deus. Agora, Roberta, nesse período que você estava caída, espiritualmente falando, qual é o momento que você considera o chamado fundo de poço, o pior de todos? Foi isso, porque eu cheguei a ter 7 homens, né, no mundo, e cheguei a voltar a usar droga, né, que eu não consegui viver com aquilo tudo sóbria, né. Aí eu voltei a usar droga. E quando eu voltei a usar droga, eu fui usar droga na comunidade em que eu ganhava alma. Na comunidade em que todo mundo me conhecia como Obreira Roberta. Qual era a reação deles quando te viram? A reação deles era de espanto, Tinha um traficante que ele sempre vinha para a igreja. E ele era numa posição no tráfico grande, assim, né? E ele chegou e passou, quando ele me viu, bispo, ele passou o rádio e falou assim: eu não quero que ninguém venda droga para essa menina assim, assim, assim. Se vier essa menina usar droga, vocês não podem vender. Chegou ao ponto disso. Esse foi o fundo de poço, né? E ele falou para mim: você, para mim, é a Obreira Roberta, você não é essa que eu estou vendo. Olha que coisa, hein? E eu chorei naquele momento com ele, né? Foi quando, nessa época, o fundo de poço pior, assim, foi quando eu fiquei no meio do tiroteio, porque a polícia estava invadindo, né, na época de tomar o morro, né, e de pacificar, né? E a polícia estava ali e ficou uma hora polícia e bandido, e eu me joguei no chão e fiquei ali no meio de um valão, e o tiro acontecendo, jogado ali no meio do valão. E aí eu lembrei de Deus naquele momento. E eu falei: Deus, sabe quando você chora ali para Deus? Você só ouvia aqueles tiros e você jogada no chão no valão, e chorando, pedindo misericórdia para Deus, pedindo perdão para Deus, pedindo para Deus dar uma chance, porque eu sabia que se um tiro daquele me pegasse, eu ia para o inferno. Eu tinha certeza, eu tive aquela certeza ali naquele momento. Não, Deus, não deixa eu ir para o inferno. E aí foi quando eu vi
uma mão assim, aí de repente o tiro todo parou, não teve mais tiro, e veio uma mão assim me segurando para eu levantar. E essa mão era de uma obreira, que não estava mais acontecendo a confusão, a obreira me viu ali deitada e veio me pegar. Foi quando a obreira fez o convite para eu vir no resgate. E você participou de qual resgate aqui no Rio? Eu participei do primeiro. Foi um resgate que foi 3 seguidos. Ah, me lembro, me lembro. E aí, você veio, quando você participou do resgate, o que aconteceu durante o resgate? Durante o resgate, assim, no primeiro momento que eu cheguei, eu tive a certeza de estar no meu lugar, assim, cheguei no meu lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar que Deus quer que eu fique. Quer dizer, naquele resgate você se conscientizou que tinha que voltar e voltou. Que tinha que voltar e voltei. E eu pergunto, como é que está a Roberta hoje, depois de toda essa situação que passou, mas por ter voltado para Jesus, como é que está hoje? Hoje é tudo diferente, até diferente daquela época. Conta para mim, como é que é? Quero saber. Eu fui batizada naquele resgate, que teve batismo naquele resgate, no segundo resgate teve um batismo. Eu fui batizada naquele resgate, aí teve toda a luta espiritual de libertação, né, com meu esposo e tudo. E hoje está tudo mudado. Hoje eu tive o batismo com o Espírito Santo, até foi eu andando na rua, né, que hoje eu ando na rua e estou sempre em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, em tudo que eu faço. Hoje a minha vida profissional está ótima, está num momento ótimo. Minha vida sentimental com meu esposo está muito melhor do que sempre foi. Eu em casa, eu como dona de casa. Hoje você voltou a ser uma mulher fiel ao seu marido. Uma mulher fiel. Não está usando mais as drogas. Graças a Deus eu não uso mais droga. Onde eu vou evangelizar hoje, né, que é na Cracolândia, que tem droga. Quando eu vou falar de droga para a pessoa, eu mesmo duvido que usei droga dentro de mim, porque assim, eu vejo uma diferença, eu sinto, percebo aquela diferença dentro de mim. Enfim, né? Enfim, Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia de mim. Amigos, da mesma forma que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, teve misericórdia da Roberta, e hoje ela está aqui dando seu depoimento de resgate, isso pode acontecer também com você, tá certo? Deus abençoe a todos.